do céu, levanta os teus braços para você, levanta os seus braços nessa dia, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Levanta os teus braços para você, clama ao Senhor por você, clama na tua casa, na tua família, clama no teu trabalho, clama na tua oração, clama na tua viagem, clama nos teus negócios, levanta o Senhor Jesus, o exército de anjos em nosso favor, Senhor. Levanta, Senhor, santo, Senhor, nos defender, a defender essa comunidade, por a tua graça, transforma seus corações que estão atribulados, Senhor, corações aqui, em seu amor, encha a carne em seus filhos, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Eu quero abandonar-me em seu amor. Encha a carne em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. E nesse momento vamos estender a mão sobre nosso irmão Marcos, pedindo ao Senhor que derrame sobre ele toda a graça, todo bem, que o Espírito Santo possa ser fortaleza, possa ser alegria, possa ser sabedoria na vida dele neste momento. E nós clamamos, vem Espírito Santo e dá-lhe a ousadia. Usa dele, Espírito Santo, para falar, para tocar, para se dirigir a cada um de nós, como instrumento em tuas mãos. Que ele seja aquilo que o Senhor quer que ele seja nesta manhã. E sobre nós clamamos, vem, ó Criador Espírito, sobre ele também neste momento. Kiri bandara la gloria la rekanda gloria la kanda baro do bandara baro kiri bandara gloria kiri bandoria de nantere de kande de bandere deveria la babara e quero abandonar-me em seu amor. Encha a carne em seus filhos, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Eu quero abandonar-me em seu amor. Encha a carne em seus filhos, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Sentados. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bem. Bom dia aos irmãos aqui da comunidade. Bom dia a você que está nas redes sociais, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você nesta hora, na sua casa. Eu queria mandar também um bom dia todo especial à minha esposa, Cristina, que não está aqui hoje fisicamente, mas eu tenho certeza, Cristina, que você está intercedendo por mim na minha casa. De qualquer forma, se cumpriu essa palavra também na passagem que nós vamos dizer. Vamos refletir hoje aqui no nosso grupo de oração, nesse domingo. O nosso tema é proteção espiritual. O nosso retiro vai tratar da proteção espiritual. Ensinamento para nós. E foi rezado pela comunidade que essa proteção pelo espiritual nós vamos refletir no livro de Tobias.
Você aí na casa pode pegar a Bíblia, refletir no livro de Tobias e na Bíblia Ave Maria. Se eu não me engano aqui é 518 a página, para facilitar para vocês. Quem tem a Bíblia Ave Maria 518. Essa é uma riqueza, essa formação que nós vamos fazer hoje sobre a nossa proteção espiritual. Não é? É isso aí. Todo mundo pegou aqui? Dá um tempinho, pessoal de casa. Tobias, livro de Tobias, do capítulo 1, começa do capítulo 1 de Tobias. Ave Maria, se eu não estou enganado, é 518. É isso, é 518. Quem tem Ave Maria aí? Alguém tem? A minha é pastoral, a minha é 742. Amém Ou misericórdia? Essa... Pegou todo mundo? A pastoral é 7. Antes que a gente comece a fazer a reflexão do livro de Tobias, eu vou fazer uma parte do livro que foi pedido pelo nosso fundador, Ricardo Aleixo. Depois, no complemento do dia, eles vão fazer outra parte. A parte que me coube é a parte do começo do livro, da vida de Tobit. Tobit, que é o pai de Tobias. Certo? Então, antes que tudo aconteça e que o Espírito Santo desça sobre nós, que já desceu, a gente entende que isso daqui não é uma história. A Bíblia não nos relata história, como uma história inventada, uma história contada, que alguém viu, que alguém não viu. Todas as passagens bíblicas se referem à verdade. Aquilo que Deus proveu na vida de um servo dele aqui na terra. Não é? Não é um filme, não é uma facção, não é eu vou inventar uma história bonitinha de alguém para que a Bíblia pudesse botar aqui e a gente achar bonitinho. Não. A Bíblia relata a verdade. Quem é a verdade? Deus. Não é? A vida reflete Deus. Deus é a verdade. Então nós temos que refletir e pensar no que aconteceu com essa passagem bíblica e trazer para a nossa reflexão dos dias de hoje. Sobre a nossa reflexão da sua casa, do seu trabalho, da sua família, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, no dia a dia da comunidade. Então, é uma verdade. Então, Tobit, ele era verdadeiro, ele confiava em Deus. Então, toda a vida dele, desde o início, porque no início ele era um jovem, ele vivia no cativeiro. Seu povo vivia no cativeiro, numa região onde o povo dele era cativo de um rei. Cativo é o quê? É uma pessoa presa. É um povo preso. Um povo que o rei dava as normas. O rei humano que eu falo. Não é o rei de Jesus, não é o rei de Deus. Não é Deus. Que Deus, graças a Deus, nos deixa livre, de livre-arbítrio. Mas o rei humano, naquela época, ele dava as normas para aquele povo que vivia sob o seu domínio. Então, Tobit, ele vivia... Então, Tobit vivia com o seu povo sob um cativeiro, sob o domínio de um rei humano. Mas ele era verdadeiro, ele acreditava em Deus verdadeiro. Ele não acreditava no rei e ele desobedecia ao rei. Porque ele desobedecia ao rei humano, mas obedecia ao rei todo supremo que era Deus, com a sua fé. E o rei mandava que o seu povo fosse adorar a um bezerro de ouro. Certa determinada hora, por vez determinada, que aquele povo que vivia no cativeiro eram obrigados a adorar esse bezerro de ouro. Mas Tobit se desviava do caminho e ele ia até Jerusalém,
aonde adorava o Senhor Deus de Israel. Prestou atenção? O que é que ele fazia? Com a sua fé, ele desobedecia ao rei, que mandava o povo e ele adorar o bezerro de ouro, e ele ia adorar a quem? Ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Ao Deus que a gente adora nas adorações das quinta-feiras, ao Deus que hoje pela manhã, todos nós que fomos à missa recebemos a Eucaristia. Ele fazia isso, ele era um homem de fé, um homem de Deus. E o que acontecia com ele? Ele era, além dessa fé verdadeira em Deus, ele também era um homem generoso para com seus irmãos, para com seus amigos e povo que vivia naquele cativeiro. Ele, o pouco que tinha, ele distribuía com os seus irmãos de cativo. Ele não era uma pessoa que só fazia adorar a Deus. Ele usava a prática de compartilhar com aqueles cativos como ele, aquele rei, e enterrava, fazia sepulcro dos mortos, do seu povo. Ele era caridoso, generoso, piedoso, e ele se esquecia de graça. E o rei, por isso, gostava dele. Esse rei, apesar de tudo, o admirava e gostava dele. Não tinha diferença com ele. Mas o rei morreu. Quem substitui o rei? O seu filho. O seu filho substitui o rei. E o filho, as pessoas começaram a dizer ao rei, ao filho do rei que morreu, a convivência e o jeito que Tobias vivia. E o rei não se achou bom. Começou a perseguir Tobit. Ele começou a perseguir Tobit. E jurou de matá-lo. Jurou o filho do rei, que substituiu o rei, o pai do rei, do rei, ele gostava de Tobit. Mas quando morreu, o filho assumiu o reinado. E aí não passou a gostar de Tobit, e a perseguir mais ainda o povo de Tobit, os seus irmãos, e jurou de matá-lo. E ele teve que sair daquela situação. Como ele adquiriu ao longo do tempo muitos amigos, né? E ele se escondeu por um tempo e depois voltou. Mas o rei perseguiu ele. O rei queria matá-lo. Presta atenção. Veja como é que o homem de Deus hoje se comporta nesse mundo. Né? A gente às vezes fica duvidando que isso ainda não acontece. Acontece. Não é? Acontece, minha gente, e muito. Quando você é jovem, principalmente os jovens, né? Eu vou falar aqui com uma turma de jovem, tem gente de idade também. E quando você se lança nos planos de Deus, se revolta contra você, todas as pessoas em seu volta, principalmente aqueles que não querem nada com Deus. Eles são o primeiro a criticar a sua vida. Que você deixou de ir para uma festa, que você se abandonou a uma festa, a uma viagem, e se pôs sempre está na presença de Deus. Isso acontece muito, não só com jovens, eu estou falando para jovens, porque tem aqui hoje, graças a Deus, muitos jovens também estão assistindo, e esta palavra nos leva a essa direção espiritual. Porque Tobit, na época lá, onde aconteceu isso, ele era um jovem. E ele se afastou de tudo para se prostrar diante de Deus. Assim somos nós. Né? E aí pode ser algo idoso, pode ser... Quantas críticas vocês recebem? Com certeza. Ah, você só vive atrás disso, você só vive rezando direto.
é isso, é aquilo. Essas são as provocações do mundo de hoje. Já naquele tempo, isso aqui bem antes que Jesus nascesse, já havia esse... Eu mesmo já levei o nome de diabo. Dona Elza já tem o quadro. Já levei o nome de diabo. E Tobit casou, e desse relacionamento, do casamento, nasceu Tobias, seu filho. Foi quando ele foi expulso, foi procurado pelo rei para matar ele e o filho. Ele correu, ele, a mulher e o filho. O filho de Tobit chama-se Tobias. Eles correram, foram embora. Mas acontece que o rei começou a matar o povo da sua tribo, diz a palavra, da sua tribo. Começou a assassinar. Até que um dia ele fez um jantar, mandou que chamassem as pessoas, e o filho foi chamar alguns amigos para jantar na casa dele. Quando passa numa praça, tem um dos seus amigos morto. Ele volta para casa e diz ao pai que tinha alguém da tribo morto. E o pai volta, vai lá, pega o cadáver e dá para casa. Então, se tornou na vida de Tobit sepultar, pela perseguição do rei, os amigos que ele encontrava morto. E chegou até o conhecimento do rei. E diz aqui a palavra de Deus, ele fazia isso com frequência. Trazia para casa, sepultava essas pessoas. E cansado, um dia, aconteceu que um dia, cansado deste trabalho, foi para a sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Veja aqui, preste atenção nessa passagem, preste atenção nessa narrativa. Ora, aconteceu que um dia, cansado deste trabalho, foi para a sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. E quando dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Preste atenção. Ele cansado do seu trabalho, da sua rotina de trabalho, e ajuda, né? De ajuda, ele foi para casa, deitou-se, e quando ele estava dormindo, diz a palavra de Deus que caiu do ninho de uma andorinha esterco quente, que tocou os olhos e ele ficou cego. Deus permitiu que lhe acontecesse esta prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à prosperidade. Isso é muito importante. Como eu disse no começo, isso não é uma história, isso é uma verdade. Uma verdade que está aqui hoje, sendo trazida ao grupo de oração, levada às redes sociais, às casas das pessoas, da confiança em Deus. Deus permitiu que lhe acontecesse esta prova, para que sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à prosperidade. Muitas coisas, e aí vem trazer para nós, muitas coisas acontecem na nossa vida por permissão de Deus. Não por Deus mandar, nem fazer, mas por permissão de Deus. Algumas decisões nossas, nós somos levados a uma situação difícil. Eu tomo uma situação difícil, eu tomo uma decisão errada, eu sei da palavra, eu conheço os caminhos, e aí eu tomo uma decisão que não é a decisão que vai agradar a Deus. Aí eu disse, mas eu vou fazer. Isso não vai agradar a Deus, mas eu sou o homem de Deus e eu confio tanto que eu vou fazer. Então Deus às vezes permite
Deus permitiu que acontecesse essa cegueira em Tobit para que ele fosse assemelhado a Jó, e todo mundo sabe do livro de Jó o que aconteceu com Jó, para que servisse de exemplo para nós, para a comunidade, para o carpinteiro, se passa por dificuldade, para eu e você que está aqui, se passa por dificuldade, para mim que passo por dificuldade, para minha casa, para minha esposa, para meus filhos. Deus às vezes permite, e essa permissão é dada por Ele. Mas do jeito que Ele permite, Ele depois tira você e eu da situação, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, o que aconteceu com todo, ele ficou cego. Mas diz as palavras, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus. Diz a palavra de Deus. Ele não se afligiu e nem murmurou contra Deus, por ter sido atingido pela cegueira. Mas perseverou firme no temor de Deus e continuou-lhe a dar graças em todos os dias por sua vida. Diga amém. Amém. Você tem dado graça? Quando o pé dói, quando vai no dentista e tira o dente e ele fica inflamado, quando falta comida em casa e não tem, não é nem tão pouco, tão perto, não fica longe do que todo que sofreu, né? Ficar longe e bote longe disso. Mas muitas vezes a gente diz assim, está chovendo, vou para a igreja de novo, isso não. Pô, nada, chuva. Tem guarda-chuva em casa, tem carro, tem 2, 3 carros, tem guarda-chuva em casa, tem capa, tem tudo. A igreja é bem pertinho, dá um saltinho, vai ali, mas você não vai ouvir a palavra de Deus, nem tão pouco receber dentro do altar de Deus. A gente tem que ser verdadeiro. Se a verdade é Deus, muito acontece com muita gente. Não é verdade? É verdade. Não é assim? Aí tem que fazer esse exame de consciência dentro da gente. No dia que você e eu conseguir fazer seu exame de consciência com seus erros, você vai ser outra pessoa. Primeiro você reconhecer dentro de você os seus erros. Poxa, eu estou errado. Se eu quero mudar de vida, eu tenho que reconhecer dentro de mim, para começo, os meus erros. E também exaltar os meus acertos, a minha perseverança com Deus. Porque do jeito que a gente ressalta também os nossos erros, a gente também ressalta também a nossa perseverança. Que a nossa perseverança supere os nossos erros. Então, em nenhum momento ele se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira. Como ele era um cego fiel, não era ficar cego. Eu tenho exemplo de casa disso, minha mãe ficou cega, morreu cega, aliás. Não é fácil. Quem já nasceu com o problema, Deus, todo mundo sabe disso. Eu só vou citar isso, mas todo mundo sabe disso. Inclusive as pessoas que nasceram com esse problema. Estou citando este problema, porque esse problema é o alvo de nossa palestra agora, essa cegueira dada, permitida por Deus em tudo. Mas quem nasce de nascença, ele não tem dificuldade nenhuma. Você nunca pode, se você convive com pessoas assim, eles são simplesmente felizes por aquilo que ele teve, porque é o dom de Deus. Mas quem tem, perde, já é muito difícil, cara. Se não tiver uma espiritualidade, se não tiver a força firmada em Jesus Cristo, ele pode resmungar e achar que aquilo foi o castigo de Deus. É assim que somos humanos. Não é diferente. Nós tivemos esse exemplo da minha casa, com a minha mãe. Não é hora de contar, que é grande a passagem. Mas minha mãe foi uma mulher de muita fé. Muita. Desde de novinha, que foi entregue nas mãos de Nossa Senhora. E ela morreu, perdeu a visão, não recuperou mais. Foi uma queda. Principalmente para mim. Minha gente,
Nós somos fracos. Nós somos muito fracos. Mas o que nos fortalece é maior do que isso, como fortaleceu todos. Daquela hora por diante, ele começou a sofrer pelos amigos, vamos chamar título de hoje, um bullying. Bullying, para ser bem claro, tem tanta gente nova hoje aqui. Começou a sofrer, as pessoas dizerem para ele, aonde está? Dizem eles, essa esperança, por cujo amor deste esmola e sepultasses os mortos. Em outras palavras, onde está o teu Deus? Os amigos, as pessoas que o envolviam, até que receberam dele, começaram a duvidar. Onde está, dizem eles, preste atenção, onde está, dizem eles, essa esperança? Quem é a nossa esperança? Deus. Se nós estamos aqui, porque temos esperança em Deus. Se você e eu resolveu caminhar com Deus, disse a minha vida de hoje por diante, você que está aí, com a vida toda troncha, a vida que eu digo é os acontecimentos provocados por nós mesmos, sem esperança, às vezes é uma doença, às vezes é um diagnóstico. Quem é que em sã consciência pode dizer, eu recebo o diagnóstico de uma doença ruim, de um câncer e fico feliz? Cristão nenhum do mundo. No princípio é como alguém lhe dá um soco, sua fé pode ser grande, mas você recebe esse soco. Mas depois você vai observar e absorver e confiar em Deus. Então foi o que disseram para ele, quando viram ele cego. Do nada ele ficou cego, foi dormir, foi assim também com minha mãe. Do nada minha mãe dormiu boazinha, lavando roupa, almoçou e deitou. Quando ela acordou, não chegou mais, disse que estava chegando pelo olho. E aí foi lá, eu mãe, o que está acontecendo? Não estou chegando nada. Eu disse para minha irmã, que é enfermeira, chegar, quem pesou. E deu, em poucos minutos, o outro. Quando a gente levou para o médico, no outro dia o médico encaminhou para o hospital e ela passou 45 dias no hospital da restauração, pedindo para vir para casa, que a gente lá não aguentava mais, para recuperar a vista. E as pessoas ficaram dizendo, aonde está? Diziam ele, a esperança. Eu garanto a vocês. Não estava dentro do cronograma espiritual falar disso. Mas eu achei que era interessante agora citar, porque comigo também eu levei um barco. Me confortou, foi Deus. Deus, por várias vezes, em grupo de oração, falou através do irmão para mim. Mais que um milagre que eu possa fazer na sua vida física, é lhe conceder a graça da vitória de estar comigo no céu. O que Deus tem preparado para aqueles que vão até o fim e conseguem ir até o fim é muito maior do que se ele pegar a mão, que ele pode fazer isso, tirar você de uma situação difícil de corporal fisicamente e lhe devolver o físico se você não tiver curado espiritualmente para receber. E o que Deus tem preparado para mim e para você é algo muito maior do que um milagre que Ele possa fazer na vida de qualquer uma das pessoas. Porque o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é transformar o seu coração, mas quando você abre e permite que Deus faça isso. Amém. 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 Se você e eu não permitir, meu irmão, nem pense que Deus vai botar a mão, não. Nem pense. Deus vai só sondar. Na hora que você permite, eu permito, Deus vai e acontece o fato. Então, mais do que um milagre que possa acontecer, é de você querer morar com Deus no céu. E morrer é um fato real que todos nós vamos passar. Então, o que aconteceu com esse
Ele fez tanta coisa, separou. Não faleis assim. Somos filhos dos santos. Aí ele respondeu, né? Não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não pedem jamais a sua confiança nele. Amém. Diga amém. Amém. Você está dormindo, né? Não faleis assim. Ele replicou para as pessoas que contestaram: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de você? Não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não pedem jamais a sua confiança. Confia em Deus. Tem que confiar em Deus. Se não confiar também, não precisa dizer o que confia. Se você não confiar em Deus, mas busque aumentar a sua confiança. Busque aumentar a sua fé. Não é? A minha esposa começa a dizer que eu não tenho muita fé, não. Peraí, estou na tua fé, porque ela reza comigo, reza em mim. Aí a tua fé não está comprando. Eu sei que não está comprando. Eu conheço a mim mesmo. Quem conhece mais a mim do que eu? Eu mesmo, Deus, né? Vocês podem me ver aqui e achar eu bonitinho falando tudo, mas eu tenho as minhas limitações. E eu agora aprendi uma coisa, eu digo, olha, não esconda nada de mim, principalmente em grupo de oração e igreja. Porque o que mais a gente vê as pessoas querer fazer um esconderijo de sua vida espiritual, das suas coisas. Não faça não. Se eu errei, diga que eu errei. Ele fez, gritou. Ele gritou, não é para gritar. Pode dizer, porque quando ele disser uma pessoa de Deus, ao invés de ele me reclamar ou não, ele vai rezar por mim e orar por mim para que eu mude. A pessoa de Deus é assim. Se vir contar alguma coisa para mim de alguma pessoa de Deus, e eu conhecer um pouquinho, eu vou a ela e digo, não, meu filho, faça isso não. Não dê brecha para o inimigo não. Que a gente estava comentando ali agora fora. O que mais a gente faz é dar brecha para o inimigo e por pequenas coisas. Do nada surge um diálogo, surge um atrito e a gente deixa o inimigo e quando ele entra, ele desmantela de verdade. E a nossa proteção, como diz o nosso fundador, está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E ninguém rompe a proteção de Deus. Ninguém rompe a proteção de Deus. Ninguém rompe a proteção de Deus. Mal nenhum se chega na sua casa, se sua casa orar, rezar, clamar o nome de Jesus, porque o próprio Deus está lá, está aqui, a gente vai ver na palavra de Deus e aconteceu com a oração, porque se a nosso retiro hoje fala da proteção espiritual e a proteção espiritual começa pela oração, começa pela fidelidade, começa a querer na verdade, na confiança e se estende a oração. Começa em confiar na verdade que é Deus, começa na confiança em Deus, começa na vida que Deus preparou para mim e para você e vai até onde? Vai até a oração. Nós vamos ver duas orações de duas pessoas ao mesmo tempo clamando por Deus. E Deus ouviu as duas orações ao mesmo tempo, duas pessoas. Uma foi Tobit, pai de Tobias, que de tanto ele sofrer, ele orou a Deus. Que às vezes a gente sofre em silêncio. O sofrer em silêncio é um ato de humildade, mas é um sofrimento. Mas quando a gente participa de grupo de oração, de uma comunidade do Pai Carpinteiro, e aí eu tenho que enfatizar, porque os meninos e a comunidade reza por mim, reza por você, você está trabalhando, você está em casa, você está no seu serviço, não tem condições de estar toda hora na comunidade, mas tem o elo de vida da comunidade, que é o seu fundador, com os 5 meninos que estão aqui. Eles começam a rezar, eles começam a orar por um, e quando sabe um problema seu, meu, conte. Não deixe de contar, não.
Porque às vezes você só não consegue rezar, não. Você fica perdido. Ô, minha gente, reza por mim. Eu estou precisando de oração. E ele põe seu nome na oração lá. A gente teve muitos testemunhos agora das 90 Salve Rainha, que graças a Deus retornamos novamente. Começou esta semana. Se você não participou, participe, traga seu pedido de oração. Não importa o dia que você já perdeu. Eu mesmo fui agraciado com oração. E eu perdi 3 dias no começo, mas eu fiz os 4, os restantes finais, na primeira vez. Por quê? Porque eles trazem dentro deles, eles rezam por isso. Eles creem nisso, eles acreditam nisso. A igreja tem as nossas orações. E a gente está precisando de quê? Se a gente tem a orientação de Deus, da Bíblia, da igreja, as comunidades que se reúnem para fazer o bem para as pessoas. É o mal que as comunidades fazem? Eu já vi muitas comunidades, grandes, algumas famosas, e outras nem tanto, começando, mas com a unção do mesmo Deus. Com as mesmas pessoas que pregam, pessoas que são tocadas a pregar, a deixar tudo para pregar o reino de Deus, a suportar. E porque Tobit sofreu, e eu sou um servo de Deus, amanhã ou depois eu posso sofrer o mesmo sistema, a mesma coisa no meu físico, eu vou ter medo? Eu vou ter medo de ser católico? Não, só vou para a missa. Eu não quero sofrer nesta vida. Né? Eu não quero sofrimento nem para mim, nem para minha família. Ah, é fácil? Está com medo? É medo? Tobit não teve medo. Tobit não teve medo. É o medo que nos afasta de Deus. Muitas vezes é esse medo que nos afasta de Deus. Com medo de faltar comida em casa, com medo de ficar desempregado, não ter dinheiro. Passei por situação difícil, muitas pessoas me ajudaram. Até comida eu ganhei em casa. Para ser sincero. Até comida eu ganhei em casa. Não tinha nada. Eu sou sincero. E eu agradeço a Deus por isso. E eu recebi com a maior alegria da minha vida. Nunca tem acontecido, mas aconteceu. Mas nem por isso eu deixei e nem quero deixar Deus. Eu só pedi a Deus que me desse a condição de eu ser aquilo que eu quero ser. Que eu preciso ser. O que me agrada é estar na presença do Senhor. O que enche, que preenche a minha vida é servir no ministério, que muitas vezes essa irmã está na igreja e me vem entrar com os meninos. Eu me sinto feliz fazendo aquilo. Trabalho sim, quero ter minhas coisas, assim, que Deus conceda agora que eu arrumei, para eu sustentar minha família. Mas a gente não pode ter medo de dar passo largo com direção aos projetos de Deus. A gente tem que chegar junto dos projetos de Deus. E ele disse, não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos naquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança em Deus. Tem confiado em Deus? Você que está na sua casa, a minha esposa, que provavelmente eu acho que ela deve estar assistindo. Vem que esteja. Eu sei que você está intercedendo por mim. Eu acredito nas suas orações e graças a Deus somos assim. Estou então suspirando em meio às suas lágrimas, pôs-se a orar. E aí ele fez uma oração muito bonita. Você tem a oração aí? Dá para enxergar vocês? Diga o capítulo. É o capítulo 3, é o versículo 1 do capítulo 3, é a oração que ele fez a Deus. Eu não sei o tempo aí, meu compadre, veja aí. Capítulo 3, no versículo 1. Tobit, então, suspirando em meio às suas lágrimas, porque aqui, antes dele orar, a esposa dele trabalhava e ganhou um cabrito. E ele perguntou a ele se aquele cabrito, disse a ela, perguntou se aquele cabrito não tinha sido roubado.
duvidou, né? Você acha que esse cabelo não foi? Lidera esse cabelo, não foi roubado? Porque sabe que eu e você e minha casa não partilham essas coisas. E ela ficou com raiva porque ele perguntou. E ele acabou ficando triste. Em meio a toda a situação que ele vivia, né? Porque ele era um homem de Deus. O homem de Deus sabe como é que é. Tem que ser de Deus até o fim, né? Então foi quando ele, no capítulo 3, Tobit, então, suspirando em meio às suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justos, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem dos meus antepassados. Se fomos entregues à pilagem, ao cativeiro e à morte, e nos temos tornado objeto de mofa e de risco para os pagãos, entre os quais nos dispensaste. É porque não obedecemos às vossas leis, agora aos vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo a vossa preceitos, e temos sido leais para convosco. Trata-me, pois, ó Senhor, como vos aprovei, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor viver, né? Não, porque é melhor que... Alguém diz para mim? É melhor morrer do que viver. Desculpa, viu? Então, ele orou a Deus. Pelo tanto que sofreu, ele fez essa oração, até uma oração de pedir a Deus um paradeiro naquele sofrimento. Comparando a vida dele como se fosse um castigo de Deus, mas que não era um castigo de Deus. Só que em meio a esse vivência de Tobit, existia uma moça em outra parte da região chamada Sara. Sara casou-se 7 vezes e os 7 maridos morreram. Os 7 maridos de Sara morreram. E diz a palavra de Deus, era um demônio que matava os seus maridos. Ela casava e seguia, o cara morria. Ela casava e seguia, o cara morria. Um demônio que ia matar os maridos dela. E ela era uma pessoa de Deus. Mas ela também foi atrapalhada na vida pela até uma serva do pai dele, que disse, mas pai, você é uma pessoa ruim, porque todo mundo que casa com você morre. E ela ficou com aquilo angústia no coração. Ela ficou com aquela angústia no coração. Veja bem, essa aconteceu no mesmo acontecimento que Tobit rezava a Deus, ela também começou a fazer preces a Deus, pedindo a mesma coisa. Ela também começou a pedir a Deus, porque ela ficou sendo tida como uma pessoa ruim, porque as pessoas, mais 7 pessoas, 7 maridos, é brincadeira. O que acontecia com a gente se as pessoas dizem que a gente é feio, a gente quer matar? Tem gente que quer morrer, quer matar. E ela começou a rezar a Deus também. Simultaneamente, veja como as palavras de Deus são. Aí a gente pensa, Deus é onipotente? É. Deus está aqui? Está realizando a missa ali de 10 horas para a criança. Deus está lá. Está no Vaticano, está na São Francisco, está no Alto de São Sebastião, está na Coab, e quando a gente vê, está num grupo de oração, está na Canção Nova, porque Ele é Deus. Aí você pergunta, como se faz? Eu não sei. Só creia. E ela rezou também para Deus
para que Deus até tirasse a sua vida. Ou modificasse aquela situação que ela não era daquele jeito, não permitia, porque ela acreditava em Deus. Eu sou de Deus, eu só casei com essas pessoas para fazer a sua vontade. Porque o pai impunha, ela casava. Eu só casei porque era a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus. E eu não sou assim, era o demônio que matava as pessoas. Veja como o demônio mata muita coisa, minha gente. A nossa briga não é contra você, eu não brigo contra a minha esposa não briga contra mim, eu não brigo contra os meus filhos, você não briga contra os seus filhos, você não briga contra o seu marido, você não briga contra as pessoas da igreja. Não. Nós lutamos com forças espirituais externas que vivem no mundo para tirar a paz, a paciência daqueles homens e mulheres que querem fazer a vontade de Deus. Essa é a grande realidade. Por isso a preocupação hoje da comunidade trazer para nós, trazer para você que está em casa, para se proteger. É a proteção espiritual. Tem a proteção, o muro cresceu para o ladrão não entrar. Está roubando muita gente no meu bairro. O que a gente vai fazer? Levanta o muro, bota cerca elétrica, bota gato, bota alarme, bota cachorro, tudo para o cara não roubar uma bicicleta velha que você tem em casa, para você não roubar um jarro velho que você tem na sua casa, ou uma cueca que fica lá no arame, que às vezes tem ladrão que rouba até cueca do povo. Até pano de boneco. E a gente faz essa proteção todinha e esquece do lado espiritual, que é a proteção do espírito, para você não estar triste, para você não arengar em casa, para você e eu saber louvar na hora certa e agradecer a Deus na hora certa. Tudo que acontecer, ou você acha que não é assim? É assim. A gente protege o carro, a primeira coisa que compra no carro novo, vai logo no seguro. Tem seguro até de casa. Tem seguro até de vida. Ah, vou fazer seguro de vida. Besteira. Asneira. Ilusão. Coisas fabricadas pelo homem para lhe tirar o sossego do seu dinheiro, que você muitas vezes paga o seguro do carro e não faz a feira dentro de casa. Muitas vezes paga o seguro da casa e deixa de comprar a carne, um feijão e arroz para dar de comer, para comer você e seus filhos, porque tem que ter segurança. Qual é a segurança que isso dá a gente? Dá? Ah, se der, pode alguém aqui falar, dá. E explica que a gente vai aceitar. Dá segurança a gente? Não dá, minha gente. O que dá segurança a gente é Deus. Já está provado por A mais B nesse mundo. O que é que a gente quer mais que Deus próprio para nós? Mas a gente não quer a segurança espiritual. A gente prefere ficar em casa, deitado, sem fazer nada, porque hoje é domingo, eu não fui nem na missa hoje. Ou não, na semana eu vou. Depois eu vou. Que católico nós somos? Quando for sábado, não, domingo, é um feriado, né, da nossa partida. Católico que era católico, ao meu ver, viu? E aí eu jogo isso aqui em redes sociais, mas se você tiver a consciência, sabe que eu estou falando certo. O que eu vou dizer, certo? Possa ser que eu nem cumpra, mas o que é certo a gente tem que dizer. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é domingo, dia 12, qual era para as nossas igrejas? Está superlotada de nossa mãe do Brasil. Superlotada da gente lá rezando a missa, se ajoelhando, porque isso é proteção espiritual. As estradas vão estar cheias de gente para a beira de praia, para a piscina. Não é verdade? Mas tem que ter consciência, meu irmão. Não, mas quando é que eu vou para a praia? E a praia sai de lugar? Não vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai no dia que não tiver a sua atividade. E no dia para a sua filha, até é bom ter pouca gente, não tem tanta gente. A gente vem na praia, um pouco bebo, nu, semi-nu, desculpa a expressão, mas é verdade. A gente está acostumado. E a gente fica assim, não, porque esse homem daí está falando isso pra gente aqui na rede social. Aí eu vou ficar em casa, eu vou passear. Pode, é verdade. Mas o cristão que é verdadeiro, o cristão que quer Deus, ele nos dias santos e feriados, ele vem louvar a Deus. Ele se regata disso aí.
E a gente vem adorar o Senhor, como foi adorar Tobit. Tobit não adorou aos deuses feitos pelos homens. A gente está acostumado a adorar os deuses feitos pelos homens. Chega uma celebridade numa cidade, Ave Maria do céu, não tem lugar para ninguém, ninguém anda, ninguém come, ninguém bebe, o povo invade tudo, como se aquela pessoa não fosse igual a mim e a você. E o negócio levando tudo aí, né? Porque a bebida está aí. Dona Elza, Levando tudo de corpo. Dona Elza tocou agora num assunto atual, né? Quem toma bebida, cuidado. Cuidado. Eu, graças a Deus, estou livre disso aí. Eu só tomo água aqui agora. Aí, ó. Amém. Amém. Diga, Ana. Aí, o que a gente está fazendo, minha gente? Mas não é verdade? É Verdade. verdade. Se eu estiver dizendo alguma coisa de ofensa para alguém, eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo a verdade. Aí, que tipo de cristão a gente pode ser? O cristão daquele que não diz que não tem que fazer nada, eu vou para a igreja. Ah, não tem nada, não tem pagode, não tem cerveja, não tem churrasco. Está todo mundo hoje, eu vou para a igreja. Aí vai para a igreja. E Deus recebe também, né? Deus recebe, porque a igreja da gente é assim, recebe todo mundo. Recebe muito mais melhor ele do que você que vive todo dia. E Deus disse, você não precisa de festa. O pai disse ao filho, você não precisa de festa, preste atenção. Quem precisa de festa é aquele irmão que estava perdido. Vai, faz uma festa para ele, mata o boi melhor que tem, veste as roupas melhor que você achar, que vai fazer isso. Mas você não precisa de festa não, meu irmão. A sua festa já está aqui agora. A sua festa já é Deus no seu coração. Para que festa que a gente quer festa? Para que quer reconhecimento? Porque eu quero um reconhecimento, porque eu trabalhei a vida toda para os meus filhos. Eu não preciso desse reconhecimento não, porque foi obrigação minha trabalhar para os meus filhos, foi obrigação minha rezar. Eu quero que ele agora, eu já disse a mim mesmo, eu disse, eu estou com a cabeça tranquila, porque eu ensinei o caminho. Eu não, há uns anos atrás, eu ensinava outro caminho, que era o caminho de outro que não entendia, mas de uns anos para cá, eu botei todo mundo no caminho, não segue quem não quer. Já está tudo bem. Eu estava dizendo a Ricardo, que a gente foi viajar, e meu netinho olhou para mim e para a Cristina, Arthur, né? De tanto ele na segunda-feira. Aí eu disse, vovô, vovó, olha como é que Ricardo reza. Aí ele pegou, eu só para tudo por fim. Aí ele fez assim. Sinal que ele estava prestando atenção. Mas, rapaz, eu fiquei olhando, faz de novo, ele fechou e rezando em línguas, que graça de Deus. Os meus, quando eram pequenos, levavam para a praia para tomar cerveja, né? Para passar fim de semana. Eu vou na praia, mas eu não vou dizer que a igreja me pede para servir, não. Quando deve me pede para servir, eu vou servir. Mas a gente vai ser breve, porque o menino vai cuidar. Então, deixa eu ver o nome da menina aqui que eu esqueci. Sara rezou também a Deus no mesmo momento em que Tobit rezava ao mesmo Deus. Todos dois, um Deus só, Deus do universo, o Deus da sua casa, Seu José, da sua casa. Amém. Da sua casa, meu irmão. O Deus da tua casa, o Deus que te trouxe aqui, esse jovem, ele é coroinha. Né? Começou com coroinha, né? Subirando pequenininho para lá. Graças a Deus por tua vida, Deus te louve, Deus te tire de todos esses matos. E ele que anunciou a respeito do pai do carpinteiro para nós. Eu lembro. Ele trouxe a palavra, Felipe disse a mim. Eu disse, ô Felipe, para que esse Felipe era pequenininho, cara. Eu moro no pai do carpinteiro, ele disse a mim. O Deus que te trouxe aqui é parecido, que vai curar a tua perna para tu subir lá em cima. O Deus que te quer não aqui embaixo, mas te subir como sacrifício da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, do teu esposo. Ele falou a respeito. Estou querendo isso? Pronto. Foi um acidente, mas já passou. Está enfermo? Ah, a gente tem que quer crescer.
Mas Sara rezou também. Aí diz a palavra aqui no versículo: estas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória de Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, chamado, não tem chamado aqui não, mas eu estou lendo, chamado Rafael, veja bem, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Simultaneamente, por igual. Quer dizer que todas as horas que todo mundo reza, se tua casa reza, se seu marido mesmo não tem em casa, reza por você, mesmo se sua esposa não estiver aqui, mesmo se minha esposa está em casa, mesmo que a minha filha está em casa, mesmo que outras comunidades estejam rezando por nós e nós rezando por elas, todas essas orações simultaneamente são dirigidas ao Senhor. E diz que Deus mandou um anjo chamado que? Rafael. Que coisa linda, né? Foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Como é que está o vosso coração hoje? Feliz? O meu está feliz. Meu compadre chegou a ouvir tarde, dizia que estava dormindo. Meu compadre disse: seu Marco, vai lá, pega aqui o livro de Tobias, passa lá. Meu Deus do céu. Mas aí quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu disse: que coisa linda, isso não é história, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E eu vou trazer mais, vou acrescentar um pouco que Jesus nos deu e a igreja nos deu como algo a mais de proteção. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora é quem protege a casa de cada um de nós. Amém. O Santo Texto tem resultado fundamental na vida do cristão. O Santo Texto, já Nossa Senhora disse, reza o Santo Texto todo dia para fugir das ciladas de quem? Do inimigo. E veio esse acréscimo. No Antigo Testamento a gente já viu, no Novo Testamento com Jesus e com Nossa Senhora. É na fé do rosário. Pé do rosário, né? O rosário é o texto maior. Então, eu acho que está feita a minha missão, meu pai. Graças a Deus. Está dizendo que o compadre fez o dever de casa. Ele chegou como professor que disse: ó, a palavra é essa. 3 horas da tarde, a palavra é essa. Eu digo: eita, meu Deus. Para mim é uma palavrazinha assim, mais simples, né? Mas o negócio aqui é mais profundo. Mas quando eu comecei a ler a minha Bíblia, que a letra é miudinha, eu disse: eu tenho que aumentar isso aí, porque eu quero. Se eu quero, e não eu quero. Eu quero partilhar a palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo me resta. E eu corri atrás para alguém imprimir, esqueci até que a comunidade tinha uma impressora, né? Aí eu saí na Lan House, porque eu não consigo enxergar a minha palavra, por isso que eu imprimi ela aqui. Em letras maiores, você que está aí. Mas a Bíblia estava aberta, o certo a gente estava. Mas eu não tenho óculos, vou comprar um óculos ainda, prometo que eu vou comprar um óculos. Mas o que eu quero na minha vida é pregar a palavra de Deus. Quero trabalhar, cuidar dos meus filhos. E eu estou encontrando um caminho. Deus me mostrou esse caminho. Desculpa aí, eu não nosso ombro. Mas eu queria terminar com esta canção que também veio do meu coração. Eu queria mandar um abraço também aos meus amigos. Há muitos companheiros que me apoiaram desde o começo. O Profeta Júnior, Marconi, Beto. Desculpa aí as outras pessoas também. Uma coordenadora minha também.
do meu ministério, Rosalene, Ricardo, Edson, Vinha, todo esse povo que a gente caminhou tantas vezes juntos, tantos momentos bonitos, de amor a Deus a gente fez, em prol de muita gente. Fecha meus olhos. A proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Graças a Deus. Louve a Deus. Louve a Nossa Senhora. Clame o nome do Senhor. Com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias, abre para nós esta via. Mais uma vez, São Gabriel, São Gabriel, com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias, abre para nós essa via. Maria, porta do céu, Maria, porta do céu, passa na frente, e abre os corações. Maria, porta do céu, Maria, porta do céu, passa na frente, e abre os corações. Coloca a mão no teu coração neste momento, fecha os teus olhos e começa a pedir a graça a Deus que se arrependesse verdadeiramente e fazer assim como o Tobi que clamou ao Senhor. Clama ao Senhor para que Ele possa colocar em teu coração a esperança, renovar-se cada dia mais, quebrar todas as barreiras do egoísmo, as barreiras que te impedem de se aproximar de Deus. Clama ao Senhor para que Ele possa moldar o teu coração. Assim como foi dito na pregação de hoje, é preciso mudar para que a graça de Deus aconteça. É preciso abrir o coração. É preciso reconhecer os próprios erros para que assim a graça de Deus possa vir. Porque na medida que reconhecemos